Falando de outra polêmica que atravessa fronteiras, nos Estados Unidos a gente tem que lembrar aí uma investida em relação a Alexandre de Moraes, e daqui a investida em curso ainda é do governo brasileiro junto à administração Trump para mitigar essas eventuais sanções dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fontes no Executivo avaliam que desde a última semana o Itamaraty tem intensificado o diálogo com o governo americano em níveis altos, sem identificar, no entanto, os atores envolvidos nessa negociação. A pedido do presidente Lula, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, tem mantido o Planalto informado, enquanto ministros do Supremo também fazem contato com o governo para saber do andamento dessas conversas. Essas conversas se dão para entender a real motivação sobre a medida em análise contra Moraes e alertar os americanos que as sanções contra o ministro da Suprema Corte causariam prejuízos consideráveis à relação entre Brasil e Estados Unidos. Por ora, o governo descarta uma reação pública por considerar que uma posição mais contundente pode atrapalhar as conversas em curso nos bastidores. A posição poderia ser revertida num segundo momento, revista no caso, né? Caso apenas os Estados Unidos decidissem cumprir com a ameaça. Enquanto está no campo do declaratório, as conversas serão silenciosas no bastidor. A CNN já havia mostrado, nossa super Luísa Martins, que a cúpula do Supremo Tribunal Federal aguardava sim uma reação do presidente Lula às ameaças do governo norte-americano sobre as sanções contra Alexandre de Moraes. A avaliação sobre a evolução dessas conversas, no entanto, é de que não há como prever uma saída, já que a última palavra ainda é do presidente americano, imprevisível, segundo fontes do governo brasileiro, Donald Trump. As conversas com os Estados Unidos ocorrem depois que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que Alexandre de Moraes pode ser alvo da lei Magnitsky, legislação nos Estados Unidos que permite ao país punir estrangeiros acusados de violações de direitos humanos. Vem cá, Lu, para a gente comentar esse assunto, você trazer um pouquinho e recordar sua apuração com o Supremo, de como os ministros têm acompanhado essa crise. Crise que vai ganhando novos contornos, com informações adicionais. A gente ontem falou muito aqui de Eduardo Bolsonaro, ele que aparece como esse personagem que faz essa interlocução junto ao governo de Donald Trump em busca desse tipo de sanção aos magistrados brasileiros. Novos contornos que surgem também com as informações que Caio Junqueira trouxe de que essas sanções podem exceder o Supremo, chegar na Polícia Federal e também na PGR, Luísa. Oi, Tainá, oi, Uribe, uma boa tarde para todo mundo que está conosco hoje aqui no Bastidores. Pois é, esse é um problema aí que o governo brasileiro, né, e o Supremo Tribunal Federal têm tentado se articular para tentar dar uma resposta, mas como você disse, Tainá, por hora os diplomatas eles têm monitorado, né, a situação e tentado buscar, né, saídas aí para esse incidente diplomático, acho que já pode se chamar assim, diante de um reconhecimento público ali por parte do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio de que é possível sim que Moraes receba, né, essas sanções administrativas por parte do governo dos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal, Tainá, ele se divide ali entre duas avaliações. Há uma ala de ministros que minimiza essas sanções, dizem que ela não deve ter efeito prático, que não vai mudar em nada, né, na rotina e nas atividades do tribunal e nas decisões, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes. Então, que essas sanções seriam mais uma narrativa do governo americano para fazer frente, né, às decisões do ministro Alexandre de Moraes, e a gente vê que essas decisões elas têm entrado um pouco ali em rota de colisão com o governo americano. A gente viu ano passado o bloqueio do X, por exemplo. Elon Musk chegou a ser investigado, acho que, salvo engano, ainda em um inquérito sobre a incitação a atos antidemocráticos, né, e a essas tentativas de burlar
as decisões do Supremo em relação à remoção de conteúdo no X, por exemplo, no antigo Twitter. Então, existe uma percepção de que, de fato, essa é uma ameaça, digamos, que só dá vazão a esse descontentamento do governo Donald Trump com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, contra especialmente também o ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o presidente Trump é um aliado de primeira hora. Agora, outra ala, Tainá e Uribe, vê essa fala de Marco Rubio, né, essa possibilidade real de haver sanções amorais com um pouco mais de gravidade e tem provocado, digamos assim, interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que haja uma resposta institucional, né, algo que de fato marque uma posição do governo brasileiro em defesa da soberania nacional e também das instituições democráticas. Só para ter uma ideia, um exemplo, né, que um ministro citou para mim ao conversar sobre essa questão, foi a seguinte: olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele, mesmo quando ele dá uma decisão individual, ele está representando o tribunal. Então, uma sanção a um ministro é uma sanção à instituição Supremo Tribunal Federal, a instituição que é o Poder Judiciário brasileiro. E aí um outro ministro também me fez uma ponderação interessante. Todas as decisões do ministro Alexandre, praticamente todas, foram referendadas por unanimidade pelo colegiado, né, pela primeira turma ou em algumas até pelo plenário, no caso de alguns condenados do 8 de janeiro. Então, por que a sanção valeria para uma pessoa específica e não para todos os outros ministros do tribunal? Não faz o menor sentido. Isso só reforça na avaliação dessa ala do Supremo de que é uma perseguição ali, né? Uma ameaça para mostrar que o governo norte-americano está alinhado de fato com o ex-presidente Jair Bolsonaro e vai tentar dar suas respostas aí enfim, tentar contornar, né, essa situação e colocar ali no Alexandre de Moraes um selo de um ministro que age mediante abuso ou mediante perseguição política, algo que, claro, é completamente afastado ali nos bastidores do Supremo, Tainá.